Olá pessoal, começamos esse de primeira dando os parabéns para o Água Santa, que conquistou neste domingo o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. A festa, Guilherme, veio depois de uma vitória por 3-1 sobre Cotia, no estádio do Baitão, em São Bernardo, que recebeu quase 6 mil torcedores. Eu estive lá, acompanhei de perto, tem algumas histórias bem curiosas aí, mas primeiro eu quero escutá-lo. Você que acompanhou de perto a maioria das partidas do Netuno no Baitão e até no Minamar. Eu acho uma fala muito importante depois dessa conquista do técnico Márcio Ribeiro, quando ele disse: a gente sentiu que ia subir depois que perdeu o clássico, o primeiro clássico pro CAD. Eu estive nos dois clássicos, né? Contra o CAD, e perdendo os dois jogos mesmo. E aí um time que perde dois clássicos fala assim: não vai ser um time tão forte, né, pra conseguir. O Água Santa fez uma campanha incrível, né? Segunda melhor campanha da competição, um time que faz muitos gols, que tem uma defesa sólida, alguns talentos individuais muito interessantes. Olha, então de parabéns mesmo por toda a estrutura que foi feita em Diadema, todo o trabalho. Primeiro ano no profissional, já conseguir esse feito é muito importante para a nossa região. Parabéns ao presidente Paulo Siqueira, ao gerente de futebol, ao capitão, a todos os jogadores, à comissão técnica, o técnico Márcio Ribeiro. Trabalho bem feito, a gente sempre fala aqui, a gente bate sempre na mesma tecla de tem que ter estrutura, tem que ter um legado, tem que ter um trabalho de início, meio e fim. E isso está sendo feito no Água Santa. Tomara que mantenha, não adianta também, subiu, conseguiu o acesso, primeiro acesso, tá bom, só festa. Não, amanhã, hoje, né, já contando como segunda-feira, já tem que começar o trabalho e continuar. Não adianta achar que fez um papel, acabou, dormiu, acordou no outro dia, continua o trabalho, né? Então a gente acredita que a coisa vai andar ainda mais, com mais velocidade, com mais empenho, e a gente conhece o pessoal lá. O Água Santa tem tudo para fazer uma grande história no futebol do ABC. E apesar do acesso, o campeonato não terminou para Água Santa, né? Tem a final ainda contra a Matonense, né? Que aí vai valer o título, né? Seria o primeiro título no profissional da Água Santa, né? Que é sempre bom lembrar, está começando agora, depois de quase 30 anos no futebol amador. E agora, alguns fatos curiosos nessa partida, Guilherme. Bom, até os 30 minutos do primeiro tempo tinha torcedor entrando ainda no Baitão. Muitos comemoraram o primeiro gol, marcado pelo Júlio César, né? Aos 6 minutos, do lado de fora do estádio. Nem viu o gol. E no intervalo, o presidente, Paulo Siqueira, pegou o microfone lá do Baitão e deu uma chamada na torcida. Falou: pessoal, aqui não é ópera, é jogo de futebol, vamos apoiar o Água. Que realmente o pessoal estava um pouco apreensivo. Só que assim, a diferença entre o Água e o Cotia dá para perceber assim em campo até. Eu conversei com o jogador do Cotia após a partida. Ele me falou que eles sofreram com muitos problemas, até de alimentação durante o campeonato. Então foi realmente para eles foi uma grande façanha. O goleiro disse que foi um milagre, né? Um milagre. E até acabou o jogo, eu encontrei o secretário de esporte de Diadema, Antônio Marcos, né? Conhecido como Marquinhos, né? No futebol amador, que ele veio de lá também. Ele falou para mim: Antônio, esse é o momento mais importante da história do esporte em Diadema. Para você ver o tamanho dessa façanha, né? Tem toda razão, porque Diadema nunca teve tanta história, né? Não tem grandes momentos no esporte ainda. O futebol de várzea é muito forte, sempre foi, mas o esporte em geral, principalmente o profissional, nunca teve grandes nomes, grandes momentos. Lógico, teve alguns. Um exemplo, por exemplo, Davi Luiz, zagueiro da seleção brasileira e tal, que é de Diadema, é um caso. Mas um time, né, uma equipe que fez história no estado, como está fazendo o Água Santa logo no seu primeiro ano, nunca teve. Então realmente, talvez, para mim é o maior momento da história do esporte em Diadema. O Marquinhos foi categórico e verdadeiro nessa afirmação. Só que a gente volta a repetir, tem que continuar o trabalho para que mais conquistas aconteçam, obviamente não só no futebol. É verdade, agora é hora de falar sobre o futuro mesmo, né? E eu até conversei com o presidente depois do jogo, Paulo Siqueira. Ele falou que a tendência é que o investimento em cima do time seja aumentado em 50% até, né? O que não é pouco. A folha salarial do Água Santa, para quem não sabe, é de R$80 mil por mês. Então deve subir para quanto aí? Mais de 100 mil. Mais 100 mil reais não é pouco, né? Mas é um investimento necessário. Você subiu de série, não com o mesmo time, com o mesmo número de jogadores, com a mesma idade, que você vai conseguir mais um acesso, que é o objetivo, né? A cada ano conseguir um acesso. A 3 é outra competição, é totalmente diferente da segunda divisão, dessa briga que é a segunda divisão, a garotada até os 23 anos, aquela coisa toda. Então tem que investir mais mesmo, 50% é um número bem legal. Acho que se conseguir, lógico, que venha de uma maneira
bem feita, o Água Santa tem tudo para ir longe. Tá, e ainda pensando no futuro, para terminar esse assunto Água Santa, tem história do Inamar ainda. Porque o estádio não está regularizado para receber jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. E o torneio deve começar em menos de 3 meses, até por causa da Copa do Mundo, diminuir um pouco o calendário da próxima temporada. Então, assim, de acordo com o regulamento da A3, se o Água Santa não tiver esse estádio que cabendo pelo menos, recebendo 10 mil pessoas, não vai poder jogar A3. Pensou acontece isso? Corre o risco de conseguir um sucesso, né, e acabar por nada. A gente espera que haja uma solução. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. Sempre tem aquela esperança, aquela expectativa, mas precisa de resposta verdadeira. O negócio tem que acontecer em janeiro, começa a competição, aí tem que estar acontecendo já. Não adianta depois, a gente está tentando, não dá mais tempo. E pela Copa Paulista, amigos, São Bernardo e São Caetano se classificaram para as quartas de final, né? O São Bernardo já estava classificado, mas o Azulão conseguiu nesse fim de semana também. Agora, pelas quartas de final, que devem começar na próxima semana, o Tigre enfrenta a Inter de Limeira. Isso. E o Azulão joga com o Osasco. Os dois têm a vantagem de decidir a classificação para semifinais em casa. Trocam de grupo, né? Porque o São Bernardo enfrentou o Osasco nessa fase e o São Caetano enfrentou o Inter de Limeira nessa fase e um vai enfrentar o outro adversário do ABC, né? Acho que a expectativa é boa. O São Caetano está se reforçando a cada jogo com alguns jogadores da Série B, que não bem na Série B. E o São Bernardo veio com a proposta desde o início de buscar esse título. Os dois têm grandes chances aí de chegar longe nessa competição. Rapidinho, né? O Guilherme, o Aldo Rebelo visitou nessa segunda-feira a região do ABC, passando por todas as cidades praticamente. Você acompanhou a visita em Santo André? Fala um pouquinho sobre... Ele veio anunciar uma série de investimentos, né? Em Santo André é um centro de iniciação do esporte, né? Para lazer e competição esportiva. Em São Caetano, a reforma do estádio na Casa Campanella, né? 6 milhões de reais sendo investidos. Em São Bernardo, a visita no CT de atletismo, enfim. Deu uma passeada pela nossa região para saber um pouquinho mais como está rolando e anunciar esses investimentos. E claro, algumas das cidades aqui do ABC estão inscritas para receber seleções para a Copa do Mundo ou delegações depois para os Jogos Olímpicos em 2016. E se estão estruturando para isso. Cada vez que o ministro vem, é um passo a mais para essas cidades terem alguma chance de receber, serem talvez escolhidas por alguma seleção, alguma delegação. Então é importante a visita do ministro. Agora, a gente espera que não seja só vir aqui e ver como as coisas estão acontecendo. Esse dinheiro precisa ser realmente investido, precisa realmente chegar e as obras devem acontecer. É isso que a gente espera depois da visita do Aldo Rebelo. Como já é tradição aí no programa, vai o abraço aí do Antônio Curazuni para a Karine Ramay, que nos deixou aí na semana passada. E os votos de boa-vinda para a Nicole Briones, que está aí atrás da câmera aí, filmando o nosso programa. Vamos que vamos, né, Guilherme? Contratação de peso. Verdade. Pessoal, boa semana aí. Abração. Valeu. Falou, tchau, tchau.